criou os textos, é um texto dividido em 3 partes. Então, tá lá na plataforma em 3 semanas diferentes. E essa semana, tio Gilbert colocou na terça-feira, se eu não me engano, um exercício sobre esse texto, tá? Então, vocês vão lá na plataforma, vão copiar esse exercício, eu até copiei um recadinho lá para vocês. Tentem responder. Aí, semana que vem, sexta-feira que vem, a gente tira as dúvidas do texto e corrige esse dever, certo? Certo, tia. Então, sexta-feira que vem, já marquem aí que nós não vamos usar o livro, vamos só usar o caderno de programa de saúde, vamos tirar as dúvidas e vamos corrigir o dever que eu coloquei essa semana lá na plataforma, tá? Agora, então, a gente tem que corrigir a página 220, Qual página, tia? 220, 228 e 229. Vamos corrigir primeiro essas páginas, para depois a gente continuar na matéria, tá? Aline, módulo 1 ou módulo 2? Módulo 2, página 220. Acharam? Sim. Sim. Bom, então vamos lá. Página 220, número 1. Por meio da linguagem, as pessoas se comunicam, nomeiam objetos e definem ideias e conceitos abstratos. Muitas palavras só existem em determinadas línguas, pois servem para conceituar seres, objetos e experiências que fazem parte da realidade daquele povo. Letra A. Qual a importância da linguagem para a evolução humana? Bom dia, professor. Em qual página vocês estão? Bom dia, nós estamos na página 220, número 1, letra A, corrigindo. Qual a importância da linguagem para a evolução humana? Por que a gente precisa ter a linguagem? O que a gente faz com essa linguagem? Quem sabe me dizer? Se comunica. Muito bem. Então vamos lá. A primeira coisa, a linguagem serve para a comunicação, certo? A gente consegue se comunicar com os outros. O que mais? Eu falei outra coisa também. Além da comunicação. O que a gente está fazendo agora? Conversando? Tipo, Conversando é a comunicação, mas com relação ao nosso estudo, o que a gente está fazendo? Trocando aprendendo. conhecimentos. Aprendendo? Trocando conhecimento, aprendendo. Então, para trocar conhecimento, para a gente aprender, a gente precisa também da linguagem, certo? Então, outra importância é a troca de conhecimento, certo? Aí na letra B, página 220, número 1, letra A, que a gente estava fazendo. O som de mais alguém está travando, gente? O Daniel está reclamando que está travando toda hora. O meu também, O tia. meu não tá, não. Também, Aline. Ai, meu não gente. Ai, eu acho que o problema é com vocês, hein? Aline, bom dia. Para mim tá saindo normal aqui hoje. Hoje tá tranquilo. Tá, porque já dei 2 aulas, estava tranquilo, ninguém reclamou. Hein? Tô te ouvindo bem, tá direitinho, inclusive sua imagem também. Ah, então tá. Tá? Então vamos prosseguir. Na letra B,
Converse com um colega sobre a importância da linguagem de sinais para as pessoas com deficiência auditiva. Por que nós precisamos ter essa linguagem de sinais com as pessoas auditivas? Por que elas são importantes? Quem sabe? Porque elas não Para escutam. elas poderem entender o que nós estamos querendo dizer através de sinais? Isso aí, através dos sinais que eles se comunicam. Como eles não utilizam a fala, porque né, tem deficiência auditiva, eles não conseguem escutar automaticamente, ele não reconhece os símbolos para emitir essa linguagem através da fala. Então, eles tiveram uma solução que é a linguagem de sinais, eles se comunicam sobre sinais. E quando a pessoa é deficiente visual, como que ela faz? Eu esqueci o nome do negocinho que eles usam pra ler. É Eu braille? esqueci o nome. Isso Isso eles mesmo. utilizam isso, o alfabeto em braille. Então, a comunicação deles, né, por meio de escrita, como eles não conseguem visualizar o nosso alfabeto convencional, se convencionou um alfabeto específico para ele, que é o alfabeto em braille. É aquelas bolinhas que cada bolinha, de acordo com a posição em que ela está, ela significa uma letra. E aí também ele consegue se comunicar pela escrita através desse alfabeto, tá? Já que ele não tem a visão, né? Não consegue ler utilizando os nossos códigos, eles criaram um código específico para esse tipo de deficiência, que é a deficiência visual, tá? Bom, aí no número 2, tem uma manchete de um jornal, né, o título de uma reportagem, e pede para a gente responder as questões referentes a essa manchete de jornal, tá? Brasil já teve 1.500 línguas indígenas. Hoje tem apenas 181 vivas. Então, há anos atrás, eram mais de 1.500. Hoje em dia, só são 181. Aí ele lança uma conversa para a gente. Converse com um colega sobre a importância de preservar a linguagem de um povo, como as faladas pelos indígenas brasileiros e ensinadas ao longo das gerações. Por que isso é importante? Essa linguagem indígena. O que eles passam com essa linguagem indígena? Ninguém sabe? Eu não sei não, tia. Não. O que você Mas perguntou, professora? vocês já estudaram isso em história. Oi, tia. Você pode repetir, por favor? Minha mãe Oi, chegou chegou, aqui, tia, eu uma coisa estava boa. conversando com ela. Tem os índios, certo? Aí os índios, eles têm uma linguagem própria, a linguagem indígena, certo? Antigamente, se tinham muitas. Então, está falando aí na manchete que era mais ou menos 1.500. Hoje em dia, são 181. Aí o livro pede para a gente conversar o porquê que é importante a gente preservar esse tipo de linguagem, a linguagem indígena. O que a gente aprende com eles, com essa linguagem? Quem sabe me dizer? Putz. Ai, tia, isso eu não sei, não. A gente Não? aprende Eu também é difícil. a comunicar com os dedos, não é? Não, olha só. Em história, vocês já devem ter aprendido que os índios, eles têm uma cultura diferente da nossa, certo? Certo. Então, quando eles têm uma linguagem indígena, através dessa linguagem, eles passam para a gente essa cultura deles. Se essas 181 línguas, né, que ainda resistem, sumirem,
daqui a pouco a gente não tem nenhuma informação cultural relacionada a eles. Então, por isso que é importante a gente preservar esse tipo de linguagem. E também não só a linguagem, a cultura deles também. Eu não sei se vocês viram semana passada, eu acho que foi na sexta-feira passada mesmo, acho que foi na sexta-feira. Mostrou no RJ, no jornal, de manhã, que uma aldeia que vivia no Museu do Índio, que era lá no Rio, né? Mas agora não tem mais esse museu, foi desativado. Eles pegaram essa aldeia e colocaram num condomínio da Minha Casa Minha Vida. Não sei se alguém assistiu essa reportagem. E aí mostrou nesse condomínio alguns componentes dessa aldeia, né? E como eles viviam nesse condomínio. Aí mostrou o pajé da aldeia, mostrou alguns índios, uma índia que vivia do artesanato, né? Mostrou o artesanato que ela fazia. E aí o pajé contando que era muito difícil. Lucas Felipe, desliga o seu microfone, senão vai ficar travando. Era muito difícil eles se acostumarem ali naquele condomínio, porque eles tinham contato com a natureza. Os índios, eles gostam de plantar, eles gostam de colher, eles gostam de pescar. Imagina, uma aldeia inteira vivendo num condomínio, num prédio, num apartamento. Então, eles mostraram na reportagem que eles estavam sentindo muita dificuldade, né? Porque tinha a floresta para poder plantar. Professora, você ainda está na mesma página? Ainda estou na mesma página. Ela só tá comentando. Só estou comentando aí o que está pedindo aí no número 2. Está pedindo para a gente conversar sobre as linguagens indígenas. E aí ele estava falando para o repórter que era muito difícil, né, deles se acostumarem. Então, imagina, se isso fosse perdendo, vai chegar uma hora que a gente já não vai ter mais registro nenhum, nem de língua e nem de cultura. E a gente precisa, porque vocês estudaram história, né? Que eles estavam já aqui, né? Eles já viviam aqui muito, muito antes da gente. Então, eles têm história para contar. Por isso que a gente estuda isso em história, tá? E isso não pode se perder, porque senão faz parte da nossa história, faz parte do Brasil isso, tá? Então, o número 2 pede para a gente conversar sobre isso. Não precisava escrever nada, era só para a gente conversar. Aí, no número 3, cite uma vantagem do polegar em posição oposta aos outros dedos da mão. Eu falei para vocês que o polegar, ele fica separadinho, né? Todos os outros dedos ficam próximos e o polegar, ele fica em posição oposta. O porquê que isso é importante? O que facilita esse polegar aqui sendo oposto aos outros dedos no nosso dia a dia? Facilita Pra a pegar gente as pegar as coisas? coisas? Tipo, segurar um copo. Isso, para a gente ter isso aí, para a gente ter uma melhor condição de segurar as coisas, né? Eu falei para vocês também que é através dessa posição aqui que a gente consegue ter uma musculatura fina, né? A gente consegue ver detalhes quando a gente pega alguma coisa, a gente consegue usar, ó, a caneta, né? Tudo por causa desse polegar oposto aos outros dedos, tá? A gente consegue pintar com um pincel, coisa que a gente viu que lá nos primatas eles não conseguem, eles não têm esse polegar oposto, aí eles não conseguem, tá? Então vamos lá, vamos escrever isso aí então. Então possibilita a manipulação de objetos com facilidade. No número 3. Tia, Oi.
Possibilita, o João tá pedindo para repetir a número 1. Número 1. Número 1, letra A, é para se comunicar e para transmitir conhecimentos. E a número 3 possibilita a manipulação de objetos. Ô, professora, eu não tô escutando. Não, eu estou te escutando. É por causa que fizeram uma ligação e eu não tô conseguindo escutar. Ah, então desfaz essa ligação aí. Lucas, sai da aula e volta. Sai da aula. Sai da aula e volta. Entra de novo. Ou é só ele desligar a ligação. Se você não conseguir. Ah, já saiu já. Funcionou. Tá, então vamos lá. Agora nós vamos corrigir a 228, que é sobre as esponjas. Todo mundo lá na Será que 228. você pode repetir a 3, por favor? A 3, posso. Possibilita a manipulação de objetos. Possibilita a manipulação de objetos. Posso Tá bom, continuar? obrigado. Então, Pode. agora lá na 228 agora. A 228, nós temos aí um desenho de uma esponja do mar. Ela está cortada ao meio para a gente poder visualizar algumas estruturas que ela tem dentro e algumas estruturas que estão por fora mesmo, tá? Aí ele colocou, o livro colocou, numerou de 1 a 5 para a gente escrever o nome dessas estruturas, tá? Então, no número 1, qual é o nome dessa abertura central lá de cima da esponja? Quem lembra? Ósculo. Muito bem. Ósculo. Vou colocar aqui no chat o nome, porque é um nome estranho. Vocês podem não saber escrever. Ó, tá lá no chat a resposta. Como que se escreve? Então, o número 1 é ósculo. Aí, o número 2. Átrio. Átrio. Muito bem. Essa parte de dentro da esponja, o corpinho todo de dentro, é chamado de átrio. Aí, o número 3, esses furinhos. Poros. Poros. Muito bem. O número 4, esse azulzinho aí que tem umas franjinhas. Coanócitos. Isso, vou escrever esse também, porque esse também é esquisita a palavra, Tá certo? tá? Coanócitos. Coanócitos. Número 4, coanócitos. E o 5? Espículos. Espículas, muito bem. Vou escrever isso também. Esses nomes são meio bizarros. Então, repetindo, número 1, ósculo, 2, átrio, 3, poros, 4, coanócitos e 5, espículas. Aí, na letra B, nós tínhamos que observar esses numerozinhos da letra A
e relacionar com o que se refere aí em cada sentença. Então, tem a frase e a gente vai ter que dizer qual é a parte da esponja que está relacionada com essa frase. Célula flagelada que reveste internamente a cavidade do átrio. Coanócitos. Muito bem. Coanócitos, número 4. Abertura superior do corpo dos poríferos. Ósculo. Músculos. Ósculo, muito bem. Número 1. Estrutura que participa da sustentação do corpo dos poríferos. Átrio. Átrio. Tio, eu acho que são os coanócitos. não? Espículas. Espículas, é o número 5, igual um bumeranguezinho. É isso que dá sustentação ao corpo. São as espículas, número 5. Estrutura pelas quais a água entra e sai do corpo dos poríferos. Poros. Poros. Muito bem. Número 3. Cavidade interna do corpo dos poríferos. Coanócitos. Átrios. Átrio. Gente, Átrio. Aí, Só sobrou o átrio. a gente já botou Coanócitos é o coanócitos, tá vendo? então, a sequência ficou da seguinte forma. Número 1, letra B. 4, 1, 5, 3, 2. Certo? Certo. Alguém perdido? Desculpa, tia, Posso foi passar? sem querer. Tô Posso perdido, passar? não. Posso passar Pode para sim, C? pode. Pode. Então, vamos lá. Letra C. Descreva o caminho do fluxo de água no corpo de um porífero, relacionando as estruturas indicadas na imagem. Então, vamos lá. Vamos ter que Voltar na colocar página 223, eu acho que acho que tá lá, que tá escrito. Isso, nós vamos ter que colocar a sequência, tá? Da onde entra até a saída. 1, Qual 2, página? 3. Tá. Então, vamos lá. Por onde é que entra essa água nos poríferos? A água Pelos entra pelo poros? corpo dos poríferos. Nos Ó. poros, ó. Os poros. Isso. Poros. Então, número 3, tá? A água entra no corpo dos poríferos pelos poros, que é o número 3. Aí depois ela passa por onde? Átrio. Átrios. Átrio. Número 2, tá? Então, primeiro ela entra pelo número 3, são os poros, e depois ela passa para o número 2, que é o átrio. Aí depois do átrio, Ela sai pelo ósculo. ela Ela sai pelo... Tá, mas antes dela sair pelo ósculo, ela passa por um lugar. Ela sai do átrio para o ambiente externo para ir para o átrio. Para sair pelo átrio. Ela sai do átrio. Aí, o coanócito, que é esse azulzinho, ajuda a empurrar essa água para cima, por esses pelinhos, esses flagelos que ele tem. Ele vai fazendo o movimento de empurrar a água para cima, e aí sai pelo ósculo. Tem o 4 também. Então, a sequência é Átrios. 3, 2, 4 e 1. Passa pelos poros, depois vai para o átrio, depois passa pelo coanócito para sair pelo ósculo, que é o número 1. A ordem é 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1, exatamente. Tá. Tá? Aí, na letra D, pede para a gente conversar o porquê que é importante esse fluxo de água das esponjas. O que elas fazem?
de água? Faz 3 coisas. Quem lembra? Repete para mim, por favor, tia. A letra D? Tá pedindo só para a gente conversar. Essa não precisa escrever, não. Só para a gente conversar sobre a importância desse fluxo de água nas esponjas. Para que elas fazem esse processo de fluxo de água, de entrada, de saída? Pra filtrar? Para ela se alimentar? Para ela se alimentar. Filtrar água para... Para filtrar água? Então, ela filtra a água. Aí, nisso que ela filtra a água, ela se alimenta com essa filtragem. Depois, o que ela faz? São 3 coisas. Só falaram uma. Reproduz? Reprodução. Não. Eita, Deus. Se alimenta, respira. Lembra que eu falei para vocês que elas pegam o oxigênio da água? E depois libera o oxigênio. E depois ela libera o oxigênio, que aí não é o oxigênio, é o gás carbônico e todo o processo de digestão do que ela comeu. Qual é o nome disso? Eliminação de... Esqueceram? Esqueci. Eliminação de excretas. Tá? Então, elas Eu se nunca ia alimentam, lembrar. elas respiram e elas eliminam as suas excretas. Ou seja, o gás carbônico, que ela utilizou o oxigênio, liberou o gás carbônico e todo o processo de digestão do que ela filtrou para a alimentação, que ela não quer mais, ela libera também na água. Tá? Então, são para essas 3 coisas. Mas não precisa escrever aí, não. Era só para a gente conversar. Qual é o nome, tia? Que eu já esqueci. Liberação de excretas. Excreta? Vou colocar aqui no chat para você ver como é que escreve. Tá. Excretas. Excretas, assim. Tá bom. Tá? Agora vamos no 2. Marque um X nas principais características dos poríferos. Os poríferos são classificados no reino das plantas? Eles são plantas? Não. Não. Então, não podemos marcar essa. São animais filtradores? Sim. Então, essa a gente marca. Apresentam células móveis, são pluricelulares e heterótrofos? Sim. Sim. As formas adultas não se locomovem? Sim. Sim. São animais fixos. Até a Não forma que elas vêm, elas se locomovem quando elas são mais novas, sem ser adultas? Então, quando elas são jovens, que elas estão naquele processo de reprodução por brotamento, cria aquele brotinho no corpo da esponja adulta e depois ela cai no substrato, né, no fundo do mar. Até ela cair e se fixar, ela pode se movimentar pelo fluxo da água. Só que quando ela cair certinho, em pezinha, no fundo do mar, no substrato, aí ela vai começar a fixação dela. Tá? Então, nesse processo de brotamento, enquanto ela caiu do corpinho da mãe para o substrato, ela ainda pode se mover pelo fluxo da água até ela se ajeitar, ficar em pezinha e começar a fixação dela. Ok? Por isso que eles colocaram aí na forma adulta, que na forma adulta já está fixado ali mesmo, não tem como sair do lugar. E não se fixam no substrato. Não. Não, ela falso. se fixa, é o contrário, né? Ela se fixa num substrato. Se fixou ali, vai ficar ali para sempre, até morrer. Tá? Bom, então, aí corrigimos. Agora, na página 229, a última página da correção. Vem aí uma outra reportagem.
tá? Só que agora sobre os corais. Leia o trecho da reportagem abaixo. Branqueamento de corais é 5 vezes mais frequente que em 1980. O branqueamento de corais é uma doença mortal que atinge recifes, quando os oceanos aquecem, aumentando a frequência em quase 5 vezes desde a década de 1980. Milhões de pessoas em todo o mundo dependem dos corais para seus meios de subsistência, seja para o turismo ou para os peixes e criaturas marinhas que fazem suas casas em recifes. Quando a temperatura da água aumenta de repente, as algas nos corais podem morrer, cortando uma importante fonte de nutrientes. Aí na letra A, escolha a palavra entre parênteses que completa corretamente a frase abaixo. Então, na frase aí, tem em cada espaço 2 palavras para vocês escolherem qual é a correta. Os indivíduos que compõem os corais são a forma pólipo ou medusa? Medusa. Medusa. Todo mundo sabe o que é um coral? Já viram em documentário? Aqueles peixinhos. Eu já vi. Isso, aqueles peixinhos, isso mesmo. Então, ele tem uma aparência mais próxima com a aparência da água viva, que é aquele guarda-chuvinha virado para baixo, ou uma aparência de uma anêmona, que é aquele que é virado para cima. Nêmona. Para cima. Anêmona. A anêmona, né? A anêmona, ela tem, a forma da anêmona, ela é chamada de pólipo. E o formato da água-viva, que é igual a um guarda-chuvinha, é chamado de medusa, tá? Então, aí... Eu troquei. Com pólipo. Aí, depois... os indivíduos que compõem os corais são a forma pólipo. 2, poríferos ou quinidários? Quinidários. Quinidários. Quinidários, muito bem. A gente já não está mais falando de porífero. Vou repetir o número 2, tá? Para a Júlia. Número 2 tem que marcar, Júlia, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira e a última você vai deixar sem marcar. Agora vamos na letra B. Por que você acha que a morte das águas dos corais podem resultar na perda de uma importante fonte de nutrientes para os corais? Marque um X na alternativa que contém informações corretas. A primeira ou a segunda? Segunda? Segunda. Por que é a segunda, Renan? O que tem aí de importante falando nessa afirmativa que você chegou à conclusão de que é a segunda? É bem fácil. Por causa da fotossíntese? Isso aí. As algas são elas que fazem o processo de fotossíntese no fundo do mar, tá? No ambiente terrestre, são todas as plantas. No ambiente aquático, lá no fundo do mar, são as algas que fazem esse processo. Aí, na outra turma, eles falaram assim, ué, professora, mas no fundo do mar também precisa do processo da fotossíntese? Sim, porque são as algas que transformam o gás carbônico que está na água em oxigênio novamente para todos os animais que estão ali embaixo respirarem de novo. É do mesmo jeito que o ambiente terrestre, tá? Funciona da mesma maneira. Só que aqui no ambiente terrestre são as plantas. Lá no ambiente aquático, no fundo do mar, são as algas que fazem esse papel. Certo? Certo. Na letra C, então. De que outra maneira esses animais podem obter os nutrientes? Ô, tia. Oi. Rebeca e Rafael Luciano estão perguntando
A A da 229. A A da 229. No primeiro tracinho é pólipo. Vocês vão completar com a palavra pólipo. E no segundo tracinho vão completar com a palavra quinidades. Então, no primeiro tracinho, pólipo, no segundo tracinho, quinidades. Aí, na Obrigado. letra D, temos que marcar a segunda opção. Tá? Aí, Obrigada, tia. na letra C, de que outra maneira esses animais podem obter alimentos? Sem ser pela fotossíntese? Através, É, se Sem ser pela alimentando dos fotossíntese? outros animais. isso. Então, Repete, José. se alimentando dos outros animais. É a cadeia Isso aí. alimentar. Isso aí, se alimentando dos outros animais. Certo? Completem aí. Se alimentando dos outros animais. Aí na letra D. De acordo com o texto, quais as possíveis consequências do branqueamento dos corais para o ser humano e para os outros seres vivos aquáticos? O que o branqueamento dos corais pode ter como consequência? As algas podem morrer quando acontece isso. Quando acontece o branqueamento dos corais, as algas podem morrer. E também é uma doença mortal, ela, Isso. que atinge os recifes. Outra coisa. Tem mais uma. As algas podem morrer. Peraí, rapidinho. E também pode perder o turismo, a subsistência. Isso aí. Muito bem. Gostei de ver. Tá? Bravo, Juliana. Hoje eu tô inspirado. Semana passada estava no chutômetro, né? E hoje já está inspirado. Aline, Ah, eu vou ter que sair e entrar rapidinho, porque tá travando muito. tá, vai. Tenta lá. Então, é só copiar lá do texto, ó. Pode ser pode ocorrer, né, a morte das algas e podem afetar também o turismo. Melhorou. Pô, você tava aqui tentando pensar, só que tava no texto. Era só ler o texto. Exatamente. É sobre a reportagem. Bom, então vamos continuar. Aí agora nós vamos continuar o grupo 2 invertebrados, tá? Hoje nós vamos só iniciar, porque Tia. não vai dar tempo de ver tudo. Estão Fala. perguntando a C da 228. C da 228. C da 228. É uma sequência que a gente... já colocaram aí no chat, ó. É uma sequência que Rafa vocês vão Lucien colocar. colocou. 3, 2, 4 e 1, tá certinho? Essa sequência aí. O 3 representa a água saindo dos poros, entrando nos poros, depois passando pelo átrio, número 2. Aí depois passando pelos coanócitos, que é aquele azulzinho com os flagelos, e depois sendo liberado pelo ósculo, que é o 1. Ô, tia, eu não escrevi isso tudo não. Só botei 3, 2, 4 e 1. Isso, você colocando a sequência, automaticamente depois você vai entender o que acontece. Ah, tá. Não escrever tudo, não. Acho que nem dá espaço aí para escrever tudo. Não precisa escrever tudo, não. Agora vamos na 230, que é o nosso próximo grupo. Esse grupo, nós vimos ele ano passado, tá? No finalzinho do ano passado, se eu não me engano, quando a gente falou sobre a poluição das águas.
tá? Porque esses animais, eles vivem em água, e água poluída, tá? Só que nós vamos ver hoje só uma apresentação desses dois grupos, porque não vai dar tempo de falar tudo, tá? Porque essa aula passa muito rapidinho. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho, vamos relembrar esses animais para ver se vocês lembram do ano passado, só que o foco do ano passado era sobre a poluição. E esse ano não, esse ano a gente vai ver aonde eles estão localizados, o que ele pode prejudicar o ser humano, algumas características do corpinho deles, como que eles são, tá? O foco vai ser um pouquinho diferente. Mas os nomes a gente já ouviu falar. Então, hoje nós vamos falar sobre dois grupos de vermes, tá? Que vermes também são animais invertebrados, que é o grupo dos plateumintos e o grupo dos nematódios. Isso a gente vai aprender? Vamos aprender um pouquinho hoje, e aí vamos continuar na semana, sem ser semana que vem, na outra semana. Semana que vem vai ser programa de saúde. Os plateumintos, o grupo dos plateumintos, recebe esse nome porque o corpo deles é plano, é chatinho, tá? É achatado. Por isso que recebe esse nome. Plateuminto vem de plano. Então, são vermes achatados, tá? O outro grupo, os nematódios, eles são vermes cilíndricos. Então, eles são assim, ó, enroladinho. São cilíndricos, igual o lápis, igual a caneta. Tá? O corpinho deles é redondinho. Essa é a diferença dos dois grupos. Por isso que não está todo mundo no mesmo grupo. Bom, os vermes que estão no grupo dos plateumintos, o primeiro deles, que o livro mostra, são as planárias. Nós vimos ela ano passado, quando a gente estudou a água, tá? Esse verme, ele não parasita o ser humano, tá? Ele é um verme de vida livre, ou seja, ele vive na natureza, tá? Ele vive livre na água, na natureza, ou então em um solo bem úmido, ou num ambiente aquático, ou num solo que tenha bastante água, tá? Então, a planária é dessa forma. O segundo verme que o livro cita, nesse grupo dos plateumintos, é a tênia. Essa a gente também estudou ano passado, que ela é conhecida como solitária. Lembram disso? Lembro. Essa sim pode habitar o corpo do ser humano. Ela fica no intestino do ser humano. E aí, vamos ver se vocês lembram. Ela pode ter duas espécies diferentes. A tênia, que é conhecida como tênia solium, que eu falei ano passado para vocês, que é transmitida pela carne do porco, quando a gente come a carne do porco mal passada ou mal cozida. E tem a do boi também. E tem a tênia saginata. Lembram desses dois nomes? Lembro. Saginata. Só não me lembro do nome, lembro, mas não. eu me lembro que a gente estudou. Então, aí a tênia saginata, ela é transmitida pela carne do boi. Se a gente comer, aí eu até falei para vocês, gente, cuidado, vocês que gostam de churrasco, aquele churrasco mal passado. Lembrei. Então, corre o risco da gente ingerir, quando a carne está assim, mal passada ou mal cozida, os ovos da tênia saginata ali, tá? Então, nós vamos entender quais são os sintomas que podem causar na gente, como que é o corpo desses animais, como que eles se comportam dentro da gente. O foco desse ano vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar mais da gente, tá? Com relação a esses animais. E o outro verme do grupo dos plateumintos é o esquistossomo, que é aquele que eu falei para vocês que é conhecido como barriga d'água. Lembro. Lembra desse também? Sim. Então, o esquistossomo, ele também é transmitido pela água, tá? Quando a criança vai a algum rio, né, toma banho de rio, aí se no rio tiver fezes de humanos
ali naquele rio, por alguém ter ido perto do rio, ter feito o número 2 lá, perto do rio, pode contaminar a água e aí acabar contaminando o ser humano também. Esses são os 3 do grupo dos plateumintos. Todos eles são achatadinhos. O dos nematóides, como o corpinho é redondinho, né, cilíndrico, ele vai ser representado pela lombriga, que a gente comentou também ano passado. E, além da lombriga, a gente tem também o ancilóstomo, que é aquele que a gente também costuma chamar de amarelão, que a pessoa fica meio amarelada, meio anêmica. Lembro. Lembram também? Então, já vai ser um bom começo para a próxima aula, porque vocês já lembram bastante coisa. A lombriga, ela é diferente da solitária, por quê? Na solitária, além dela ter o corpinho achatado, a solitária, ela só dá um. O ser humano só adquire uma de cada vez, porque ela é muito grande, ela pode chegar a ter 2, 3, 4 metros. Que isso, ela é maior que a gente. É maior que a gente, ela fica toda dobradinha dentro do nosso intestino. Caraca. Já a lombriga, não. A lombriga pode dar mais de uma, pode dar várias. Por quê? Porque ela também é menor. Ela tem, o quê? De 20 a, no máximo, 40 centímetros. Ela é menor. É bem menor. Ela é bem menor. Aí, conclusão, você pode ter várias. E quando tem muito, lembra que eu falei para vocês ano passado que quando a criança tem muita lombriga, que por qualquer orifício do corpo pode sair, pela orelha, pela boca, pelo nariz, lembra? Que vocês, ai, professor, lembra? Então, quando tá assim, com muita, e a criança não costuma tomar o remédio de verme, né? Aí chega uma hora que ela se reproduziu tanto ali dentro do corpo humano que ela não consegue mais ficar ali dentro do intestino. Ela começa a procurar lugar para sair. E viva, sai viva, porque não tomou remédio. Toda esse mês assim, por todos os lugares? Sim, por todos os lugares. Sim. Só pelo olho que não, porque pelo olho ela não consegue sair. Mas o restante consegue sair, tá? Por isso que a gente costuma tomar o remédio de verme de vez em quando. Porque aí, se a gente tiver contato com esses vermes, ou na água, ou no solo, ou em algum alimento, né? Que alguns aqui a gente vai ver que podem ser ingeridos por alimentos, quando a gente não lava bem o alimento, ou quando a gente come algum alimento com a mão sem lavar. Aí a gente precisa tomar o remédio de verme para a gente eliminar esses vermes. Ou o verme mesmo inteiro, ou o ovo do verme, tá? Porque a gente pode também já estar com o verme, aí o remédio vai, mata esse verme, aí ele, geralmente, quando ele morre, ele se parte, ele fica em pedaços, e aí a gente vai eliminando nas fezes naturalmente, nem vê. Então, por isso que o remédio de verme é tão importante. E a gente costuma tomar, pelo menos de vez em quando, para se ver livre desses animais que a gente vai estudar, tá? Então, na página 231, tem como que é uma planária, tem a foto dela, que ela é achatadinha, por isso que está nesse grupo. Aí a gente vai ver, ela é fininha, como que ela se comporta, tá? Ela é pequenininha também, 1,5 centímetro, mais ou menos, é bem miudinha. Na água quase não dá para ver, passa despercebido. Aí na página 232, ó, a gente tem a tênia, como que ela é. Na próxima aula a gente vai falar melhor sobre... Ano passado a gente já falou disso, né, tia Tênia? Ano passado nós falamos também sobre esse. Aí tem o esquistossomo, ó. Esse, ele vive, o macho e a fêmea, eles vivem juntinhos. Eles vivem associados, o macho é o de fora e a fêmea fica dentro. Também vimos esse ano passado. Semana que vem, na outra semana a gente vai falar um pouquinho mais. Aí na 236 mostra a lombriga,
como que ela é. Parece um macarrãozinho. E na página 238 A lombriga não tem gosto, não, tia? Não, tem não. E na 238 mostra como que é o ancilóstomo ou o amarelão, como vocês preferirem. A tênia a gente pode chamar de tênia ou solitária. E o ancilóstomo a gente pode chamar de ancilóstomo ou então de amarelão. Os outros é que não tem outros nomes, não. A lombriga também, a gente pode chamar de ascaris ou lombriga, também tem outro nome. Na planária é que não tem nome específico, outro nome, né? E o esquistossoma também não tem, tá? Então, na semana que vem, nós vamos fazer a parte de programa de saúde, vamos tirar as dúvidas do texto, vamos corrigir o dever, e aí, quando for na outra semana, a gente vai ver essa parte com mais detalhes. Hoje eu só apresentei para vocês ascaris, é com I, tá? Quem está perguntando aí, né? Ascaris não, com E não, é com I. Porque vem do... Deixa eu ver se tem o nome científico dela aqui. Deixa eu ver se tem. Não. Não tem o nome científico dela, não. O nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoide. Aí por isso que é chamado de lombriga ou então de ascaris, tá? Mas eu acho que não tem aqui, não. Depois eu passo para você. Ah, tem. É mais fácil falar só lombriga, tia. Tem na página 238, ó, lá em cima. Ascaris lumbricoides, ó. Esse é o nome científico dela. Aí, popularmente, a gente chama de lombriga. Professora, eu vou ter que sair pra 238. Tia, mas na prova eu vou ter que decorar esse nome? Ascaris Não. É só porque a gente pode chamar de ascaris ou de lombriga. Aí, por isso que eu falei, tá? Fala, Lucas. Eu vou ter que sair agora, porque minha mãe vai sair e eu vou ter que cuidar da minha irmã. Tá, então tá. Pode sair, eu vou dar a sua presença aqui. Não esquece de fazer o dever de programa de saúde, tá bom? Tá. Então tá. Agora eu vou fazer a chamada para liberar vocês. Tá? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não. Não? Não, Então, não. vou fazer a chamada. Não vai ser, tipo, essa matéria tão difícil, não. Não, não é não. Os nomes é que às vezes vocês vão ver aqui, que na outra semana a gente vai falar desses animais, aí vão aparecer alguns nomes assim no corpo, né? Que às vezes é uns nomes complicados, mas a matéria não é difícil, não. Vocês já viram ano passado, muita coisa vocês vão lembrar, aí vai ficar fácil. Tá? Aline, licença. Licença. Eu vi um componente que tem no iogurte que eu achei estranho o nome. É caseixiroto. Ele é o que? Eu não entendi na hora que eu vi. Então, ele ajuda a regular o intestino. Ah, sim, entendi. Obrigado. Entendeu? Ele é porque eu tinha visto que eu achei estranho o nome. Associado, Tiago até colocou aí, ó, lactobacilo. Associado ao lactobacilo, ele regula o intestino. Então, ele ajuda. O lactobacilo é um tipo de bactéria, só que é uma bactéria boa, é uma bactéria boazinha. Existem bactérias boas e bactérias ruins. O lactobacilo também está no iogurte e é uma bactéria que a gente chama de bactéria boazinha. Então, ela faz bem ao organismo humano, tá? Então, todas as bactérias têm que ser boas. Não, as bactérias não são todas ruins, não. Existem algumas que são boazinhas. O lactobacilo é uma delas, vai ajudar o nosso corpo. Aí, quem tem problema de intestino, né, ele ajuda a regular o intestino, a deixar o intestino funcionar melhor. Tá bom? Então, vamos lá na chamada. Tá. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara.